Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está vendo esse vídeo, eu sou o Junior Salles, High Performance, esse aqui é o nosso canal onde a gente fala de treinamento, esportes, etc. E vamos falar do tema de hoje. Olimpíada acabou, 2024 já acabou esse ciclo olímpico, Paris se foi, o Brasil entregou 20 medalhas, sendo 3 de ouro. E a pergunta que fica, o Brasil pode ser uma potência olímpica e se sim, o que precisa ser feito? Então, vamos falar disso. Antes de mais nada, segue, curte, compartilha, comenta, envia para seus amigos e vamos embora. Pessoal, a resposta clássica é sim. O Brasil pode ser uma potência olímpica, tem um arsenal para isso. O que seria esse arsenal? Matéria-prima. Basicamente. Assim como os Estados Unidos, que é ali a potência que tem mais de 100 medalhas, e assim como a China, que tem mais de 40, que ganha de 40 medalhas de ouro, igual os Estados Unidos, o material humano o Brasil tem, assim como esses países em grande quantidade. E muito mais próximo até dos Estados Unidos, a gente tem uma mixigenação de pessoas muito grande. Então no Brasil você tem orientais, hispânicos, negros, brancos, indígenas, árabes e tantos outros. E o que isso tem a ver? Algumas etnias, algumas tipologias de pessoas nascem com uma predisposição física que o auxilia em algumas atividades. Então, vocês veem que normalmente as corridas de 100 metros, as finais estão atletas de pele mais escura, né, mais negros, porque normalmente não é via de regra, não quer dizer que um atleta branco não pode chegar a este nível, mas normalmente os atletas negros eles têm maior potencial de velocidade, de explosão e força do que os atletas brancos. E ao mesmo tempo você tem também outros que têm uma maior de predisposição, assim dizer, para serem mais resistentes, ter mais flexibilidade. E aí isso é um assunto para outro vídeo que vai longe. Mas nós temos matéria-prima em larga escala, assim como os Estados Unidos. Só que aí vem o que a gente precisa fazer. Para o Brasil chegar nisso, precisa que esse grande grupamento de pessoas também se divida pelos esportes. Por que se divida? Hoje você vê, né, nós temos um país onde ele é muito centralizado ao esporte, ao futebol. Então quando você pega um menino muito rápido, o que você faz? Coloca ele nas pontas para jogar futebol ou na frente para chegar rápido ao gol. Mas você não pensa em um outro esporte. Esse tá o grande X de diferença. Quando um menino desse vai para os Estados Unidos, é muito comum você ver atletas nos Estados Unidos que eles praticam 2, 3 esportes porque eles são extremamente habilidosos. Vou falar aqui, por exemplo, o Patrick Mahomes, que é o quarterback da NFL nos Estados Unidos. Ele vai, durante toda a carreira dele, jogando futebol americano e beisebol, porque ele era muito bom nos dois esportes. Porque ele tinha essa tendência a arremessar muito bem e fica no futebol americano. Vamos pegar a Olimpíada, o levantador da seleção dos Estados Unidos, de vôlei de quadra masculino, ele jogava basquete. E até o final da sua faculdade, ele tinha aquela dúvida, vai ser jogador de vôlei ou vai ser jogador de basquete? Porque você não pratica para uma vertente, você dá ali as duas opções quando o atleta tem mais de uma e você não dá só a opção de um jogo. Então o cara, ele é muito rápido, ele pode praticar um esporte coletivo, mas vou colocar ele também no atletismo e vamos ver onde ele vai se desenvolver melhor e onde ele vai ter essa opção. Então a gente precisa dar essa opção para o atleta. E como que eu dou essa opção para os meus possíveis atletas? O primeiro é fazer o atleta querer. E como é que eu faço o atleta querer? O primeiro grande ponto de investimento no Brasil tem que ser mídia. A gente teve uma revolução nessa Olimpíada através da Cazé TV, transmitindo e etc., além da Rede Globo, da Sport TV. Bom, nunca se chegou tanto para tanta gente de graça, porque a Sport TV ela entrega muito desses esportes, mas a minoria da população brasileira tem televisão a cabo. Mas a grande maioria tem uma TV aberta e tem o YouTube para acessar de forma gratuita. Então muita gente começou a ver esporte que nunca viu. Só que isso não pode ser só na Olimpíada, isso tem que ser constante.
E aí a gente vai voltar lá nos anos 80, quando o Luciano do Vale, falecido Luciano do Vale, que revolucionou o esporte porque ele começou a levar e a investir no vôlei, no basquete feminino, o Maguila, lutador de boxe, Fórmula Indy, o basquete feminino, aquele time de Hortência, etc. Foi o Luciano do Vale que investiu e fez o vôlei dar um baita salto, que conseguiram manter e se leva até hoje. Ele chegou a fazer um jogo Brasil e União Soviética dentro do Maracanã, lotado. Não é o Maracanãzinho, o ginásio, é o estádio. Porque ele desenvolveu o vôlei e muita gente começou a fazer. Então, quanto mais a mídia passar, melhor vai ser. E talvez agora nós estejamos nessa janela de grande oportunidade. Porque você pega a TV aberta, cara, quase não tem programação de sábado à tarde, só tem um futebol. Então, começar a passar nos fins de semana, campeonato nacional de ginástica, todo mundo vai querer ver as meninas da seleção brasileira que são do Flamengo, de outras equipes. Campeonato de judô, todo mundo vai querer ver a equipe do Pinheiros, do Sujipa, que tem os atletas, a maioria dos atletas que estavam lá, fora os outros que vão começando a surgir. Por quê? A mídia transmitindo, e aí vai uma questão que isso é investimento, porque talvez nas primeiras 2, 3 transmissões quase não tenha querer gente assistindo, só que aqui no YouTube, por exemplo, fica gravado. Vai fazer com que grandes empresas queiram investir nesse esporte, começar a patrocinar as equipes, patrocinar os jogadores, os atletas. Isso vai fazer entrar dinheiro, vai começar a promover, patrocinar os eventos, então você vai ter mais eventos de atletismo acontecendo. Com isso você vai ter mais gente assistindo, mais gente querendo fazer, e você aumenta o número de praticantes dessas outras modalidades. Então, futebol é legal, mas você tem que mostrar vôlei, basquete, handebol, atletismo, natação, ginástica olímpica, ginástica rítmica, judô, e não só as competições internacionais, mas as nacionais, estaduais, entre clubes, e as internacionais. Você vai aumentar o poder de pessoas e você vai melhorar o nosso atleta, porque vai começar a chegar muito mais dinheiro para ele. Então, muito está no poder da mídia. Aí vem a segunda opção. O segundo ponto que a gente tem que ter, que é associado ao poder público. Como? Além de investir em empresas, e já existem algumas ações, mas ações mais contundentes de empresas que investem em determinados esportes olímpicos, terem ajuda fiscal, desconto fiscal, ou coisas do tipo, incentivar a ativação privada, não só o governo por dinheiro, porque ele tem tantas outras coisas também a pagar, mas também tem o incentivo dele que ele faça um incentivo privado, ele reformular o estudo. E isso está na mão do MEC, do governo nacional. Precisa ser reformulado o estudo para que nós tenhamos, assim como os grandes países, o estudo obrigatório e um extra de tempo onde as crianças vão praticar outros esportes. E aí você pode dividir por escolas, aquela escola é a principal do atletismo, aquela é da ginástica, etc. Só que aí tem um porém. Isso também é um assunto para carregar mais um vídeo. Políticos precisam querer formar atleta, porque o atleta se torna um cidadão pensante, por mais que ele não vire um atleta profissional, um atleta olímpico, isso vai gerar qualidade mental também, não só de saúde. Ele vai levar tudo aquilo que ele aprendeu a lutar, aprendeu a ser mais questionador, aprendeu a perder, aprendeu a vencer. Tudo isso vai fazer com que ele seja um cidadão que, mesmo se ele não vira um atleta, ele vira um empresário de sucesso, porque ele vai se aprender a lidar com o sucesso, com o insucesso. Só que nem sempre os políticos querem isso, né? Mas é uma necessidade. E atrelado a isso, o terceiro ponto. A minha área a qual eu sou formado, a educação física, precisa voltar uns passinhos atrás. A educação física que eu fiz, ela era uma educação física considerada tecnicista. E ela vinha muito daquele conceito de o esporte não é saúde, coisa que é mentira, que hoje em dia não tem nada a ver. O atleta dura muito mais, a vida do atleta é muito mais longínqua. E a gente falava muito isso, porque o atleta se machuca, então por isso não é saudável. Não, se machuca, deixa de ser saudável, assim como um esporte, um praticante, quando começa a tomar anabolizante, deixa de ser saudável. E ele não é nenhum atleta profissional, simplesmente ele treina numa academia. Qual que é a diferença? Ele está se destruindo por dentro. O esporte é sim saúde. Ele leva a consciência da pessoa de entender sobre performance, sobre treinamento, sobre frequência cardíaca, sobre dar até onde é o seu limite, qualidade de alimentação, então é saúde. E aí vem naquilo, a educação física precisa regredir, abre aspas, um passo, voltar a ser mais tecnicista para formar treinadores, para ter uma escola de esporte mais forte na formação das escolas, e não apenas faz o que é legal. Não, cara,
tem que voltar a ser mais técnico dentro das escolas. A educação física, aí é uma associação, educação física, MEC e governo, precisam voltar a ter uma educação física formadora, que dá mais opções para o esporte. E aí você vê isso daí, qual o resultado que está dando nas faculdades. Quando eu fiz faculdade, você olhava a minha turma que se formou, mais de 50, 60% veio de um esporte. Era atleta ainda. Outros vieram de um esporte e não eram mais atletas. E uma grande minoria estava ali por conta de uma prática de uma prática de academia. Hoje é o contrário. Então, isso precisa ser retomado. A educação física ela tem que ser mais técnica, sim, porque o esporte ele é saúde, o esporte é qualidade de vida. Ele deixa de ser saúde quando a pessoa ameaça a própria vida, se ameaça, né, sai se destruindo da mesma forma que uma pessoa que nem é atleta, que treina no dia a dia por questões estéticas, faz um monte de procedimento estético, tá batendo na sua saúde do mesmo jeito. Se esses 3 pontos melhorarem, a gente tem a opção de daqui 10, se vamos por começar agora, daqui 10 anos, nós colhermos grandes frutos. Daqui 2 ciclos olímpicos, 3 ciclos olímpicos, 10 a 12 anos, nós começarmos a colher grandes resultados esportivos. Quantos meninos que vão jogar futebol, quantas meninas que só tentam algum único esporte, se tiverem um leque maior de esporte, porque assistiram, porque a escola ofereceu, e porque tem locais que vão aceitar eles, vão se tornar grandes atletas. Quantos caras que a gente vê jogando futebol que a gente fala, pô, ele é super rápido. Pensou se esse cara foi pro atletismo? Pô, ele salta pra caramba, podia ser saltador. E eu tô falando, por exemplo, do atletismo porque só os Estados Unidos tem mais de 30 daquelas 100 medalhas deles vieram de dentro do atletismo. Então é isso que fica esse racional. Que o Brasil venha a ser uma grande nação do esporte, venha a nascer e que vocês estão vendo, Cazé TV, por favor, transmita os campeonatos internos para que a gente tenha investidor, para que isso comece a despertar ainda mais um incômodo no governo. E MEC, educação física, CREF, vamos começar, CREFITO, vamos começar a investir realmente na formação técnica do esporte. Beleza? É isso aí, a gente vê no próximo vídeo, trazer muita coisa legal para vocês de treinamento. Fica algumas dicas, vou falar algumas coisas de corredor profissional, grande atleta, para os próximos vídeos, e corredor amador. Quais são as grandes diferenças que você precisa fazer para chegar naquele nível, e se é possível chegar naqueles níveis de maratonistas olímpicos. Fica a dica para o próximo vídeo, então, que a gente vai subir na próxima semana. Valeu, um beijo, um abraço, tamo junto, vai Brasil!